Rute capítulo 2. Rute vai rebuscar espigas. Capítulo 2, versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Capítulo 2, versículo 2. Rute, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que mo favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Capítulo 2, versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Capítulo 2, versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Capítulo 2, versículo 5. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Capítulo 2, versículo 6. Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Capítulo 2, versículo 7. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Capítulo 2, versículo 8. Boaz fala a Rute benignamente. Capítulo 2, versículo 8. Então disse Boaz a Rute: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Capítulo 2, versículo 9. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Capítulo 2, versículo 10. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Capítulo 2, versículo 11. Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Capítulo 2, versículo 12. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Capítulo 2, versículo 13. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Capítulo 2, versículo 14. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Capítulo 2, versículo 15. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Capítulo 2, versículo 16.
Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Capítulo 2, versículo 17. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Capítulo 2, versículo 18. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Capítulo 2, versículo 19. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Capítulo 2, versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Capítulo 2, versículo 21. Continuou Rute a Moabita. Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Capítulo 2, versículo 22. Disse Noemi à sua nora Rute: Bom será, filha minha, que saiais com as servas dele, para que, noutro campo, não te molestem. Capítulo 2, versículo 23. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém? Gostaria de falar a respeito do capítulo 2, versículo 12, que diz: O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Amém? Aqui a palavra diz que Rute, ela deixou a sua terra, a terra do seu nascimento, a casa do seu pai, a casa da sua mãe, os seus deuses, para acompanhar a sua sogra Noemi e para servir ao Deus Todo-Poderoso. E aqui no capítulo 2, versículo 12, diz: O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor ou deixamos de fazer para o Senhor, a nossa recompensa vem dele. Que nós não venhamos esperar recompensa dos homens, mas sim a recompensa de Deus. Que Deus te abençoe, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!